Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um artigo escrito por Mike Pompeo, ex-secretário de Estado de Donald Trump, que disse que o plano de paz do ex-presidente para a Ucrânia é muito diferente do que aquele que muitos pensam. Em um artigo publicado nesta quinta, 25 de julho, no Wall Street Journal, Mike Pompeo, que foi diretor da CIA entre 2017 e 2018 e secretário de Estado de Donald Trump entre 2018 e 2021, disse que se Trump for eleito, o seu plano de paz para a Ucrânia será muito diferente daquele que muitos pensam. Só para contextualizar, desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, que Donald Trump é um fervoroso crítico da estratégia seguida pelo presidente Biden. Segundo Trump, a entrega de armas para a Ucrânia a conta-gotas só serve para prolongar indefinidamente a guerra, com o ex-presidente criticando também a forma como essas armas e equipamentos são entregues. Para Trump, ajudas financeiras e materiais para Kiev devem ser dadas por venda ou aluguel, mas nunca como doação ou por meio de contratos com cláusulas pouco claras envolvendo a devolução ou o pagamento, que, segundo Trump, é a forma preferida do presidente Biden para enviar ajuda financeira e material para a Ucrânia. Mike Pompeo citou como exemplo a lei do Lend-Lease que vigorou durante a Segunda Guerra Mundial. No âmbito daquela lei, os Estados Unidos, mesmo antes de entrarem definitivamente na guerra, enviaram bilhões de dólares em armas, munições, veículos, aviões e até mesmo comida enlatada para o Reino Unido e a União Soviética. Mas tudo por empréstimo ou aluguel de longo prazo, com cláusulas bem claras sobre a forma como deveria ser pago. Como a União Soviética de Stalin se converteu em potência inimiga logo após o fim do conflito, quase tudo aquilo que os Estados Unidos enviaram para lá, no âmbito da lei do Lend-Lease, não foi pago. Mas os outros países pagaram, com o Reino Unido quitando a sua última prestação em 2006, 61 anos após o fim da guerra. Segundo Pompeo, é algo assim, nesse estilo, que Trump pretende aplicar no caso da Ucrânia. Em 2022, o presidente Biden assinou uma lei do Lend-Lease com a Ucrânia, muito semelhante à que vigorou durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, trata-se de uma lei com um escopo muito reduzido e que permite, na prática, apenas o aluguel de sistemas estratégicos de defesa, como defesas aéreas e lançadores de longo alcance como HIMARS. Mas, para todo o resto, como os tão necessários projéteis de artilharia de 155mm, só podem ser enviados em pacotes que raramente passam do 1 ou 2 bilhões de dólares e com pouca ou nenhuma periodicidade. Para o envio de pacotes maiores e mais robustos, o presidente fica na dependência de longos e cansativos debates no Senado e no Congresso, debates que podem se estender por longos meses, como foi o que aconteceu com o pacote de 60,8 bilhões, que levou 6 meses para ser aprovado, um atraso que permitiu à Rússia avançar em alguns setores importantes, com destaque para Avdiivka. Segundo Pompeo, essa característica da ajuda financeira e militar dos Estados Unidos para a Ucrânia, feita aos tropeções, sem periodicidade, sem um fluxo constante e seguro, praticamente a conta-gotas, só serve para prolongar o conflito, pois não é o suficiente para criar as condições para uma quebra efetiva da linha de frente. E é justamente neste ponto onde, de acordo com Pompeo, entra o tal plano de paz de Donald Trump. No seu artigo, Pompeo disse que há uma ideia generalizada de que Trump simplesmente cortará as ajudas para a Ucrânia, quando, na realidade, aquilo que Trump quer é aumentar o valor dessa ajuda, desde que a Ucrânia concorde em assinar contratos claros de venda, empréstimo ou aluguel, com cláusulas especificando valores e prazos para os pagamentos. No seu artigo, Pompeo disse que se Kiev concordar com os novos contratos, Trump estaria disposto a abrir uma linha de crédito de 500 bilhões de dólares para o envio de armas e munições para a Ucrânia, um valor quase 4 vezes maior do que tudo aquilo que os aliados ucranianos enviaram em quase 2 anos e meio de guerra.
Mas, ainda segundo Pompeu, Trump exigirá, em troca, além da assinatura dos tais contratos de venda, empréstimo ou aluguel, que a Ucrânia se mostre disponível para sentar na mesa e negociar o fim da guerra com a Rússia. Pompeu não deu detalhes sobre como seria essa negociação, mas deu a entender que a Ucrânia teria acesso a esse $500 bilhão em armas e munições, desde que aceitasse algum termo de compromisso com a Rússia para encerrar a guerra, um termo que envolveria, invariavelmente, a cedência de territórios. Quando analisamos friamente a situação na Ucrânia, vemos que as regiões da Crimeia e grandes porções de Lugansk e Donetsk muito dificilmente poderão ser reassimiladas pela Ucrânia pelo fato de estarem sob ocupação russa desde 2014, com Putin realizando naquelas regiões um amplo e profundo processo de russificação. Ou seja, mesmo se a Ucrânia conseguisse todos os meios e recursos para recuperar o Donbás e a Crimeia, a reassimilação daquelas áreas é vista por muitos como impossível, pois a Ucrânia encontraria ali uma população já russificada e muito hostil a Kiev. No entanto, as regiões de Zaporizhzhia e Kherson, apenas parcialmente ocupadas pela Rússia em 2022, poderiam ser devolvidas, com Pompeu deixando no ar uma negociação que envolveria a cedência ucraniana para a Rússia de todo o Donbás e a Crimeia, com a Rússia devolvendo para a Ucrânia as regiões de Zaporizhzhia e Kherson. Mas como Putin aceitaria fazer uma troca que ele já disse por diversas vezes que não aceitará? Segundo Pompeu, Putin seria obrigado a isso diante da perspectiva de uma linha de crédito de $500 bilhões em armas para a Ucrânia. Se hoje, com 150 bilhões enviados em 2 anos e meio de guerra, a Rússia não consegue uma quebra estratégica das linhas ucranianas, com 500 bilhões à disposição para a Ucrânia, as perspectivas para a Rússia na guerra seriam ainda piores. Por isso, Pompeu acredita que Putin aceitaria esses termos, encerrando assim o conflito. Mas ainda há outros pontos importantes, como por exemplo, a entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia. Mesmo se a Rússia aceitasse todos esses termos e terminasse hoje a guerra, se a Ucrânia não entrar na OTAN, nada impedirá Putin de voltar a atacar daqui a 5 ou 6 anos, após reconstruir uma parte daquilo que perdeu. A questão da entrada na aliança é, para Kiev, essencial para a sobrevivência do Estado ucraniano no longo prazo. Um ponto altamente delicado que Putin já deixou claro por diversas vezes que não aceitará em hipótese alguma. Resta agora saber se a perspectiva de $500 bilhão em armas para a Ucrânia é capaz de fazê-lo repensar esse ponto.